Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Chelsea que, olha, pode passar um dos maiores papelões dessas janelas de transferências, que é chamar o Trevoh Chalobah de volta do seu empréstimo no Crystal Palace. Ele que basicamente foi chutado da equipe, falaram que ele não ia jogar, que ele não ia treinar com a equipe principal, fizeram de tudo para ele ir embora, ele tentou lutar pelo lugar dele, mas no final ficou sem escolha. Nos dias finais das janelas de transferência, da janela de transferência lá de verão, ele acabou acertando um empréstimo para o Crystal Palace e assim, vem desempenhando muito bem. Ouso dizer que assim, ele e o Mark Guehi têm sido os melhores zagueiros do Crystal Palace, com o Chalobah até conseguindo produzir bons gols, né? Ele já havia se provado um bom zagueiro no primeiro semestre de 2024, né? Conseguindo, no segundo, quer dizer, né? Que teve as lesões, ele assumiu a titularidade. Ele fez bons trabalhos, inclusive, e deu mais solidez defensiva. E é jovem, é produto da casa, mas acredito que a diretoria queria mais era o lucro puro de fair play financeiro. Até porque quanto mais jogadores de base eles venderem por um valor significativo, como fizeram com o Gallagher, etc., mais dinheiro eles têm para investir no elenco, porque isso conta mais do que algumas transferências do que eles fazem. Vender jogadores que você mesmo produziu de sua categoria de base tem um impacto muito positivo em fair play financeiro, e eles queriam isso com o Chalobah. Mas o grande problema é que eu acho que eles fizeram uma análise muito burra, mas fizeram, né? Que aí também tem conta do dinheiro que os próprios diretores de futebol agora gastaram, né? Que é, olha, o Zazi e o Badiashile foram mal na última temporada? Foram, mas isso é a culpa do Pochettino, ele fez um trabalho ruim, então a gente vai na mão do Maresca, esses caras vão voltar a jogar um grande futebol. E não foi o caso, né? A gente vê que não era apenas o Pochettino, entende? Às vezes a culpa é dos jogadores mesmo. Eu não sou um grande fã do Pochettino aqui, todo mundo sabe, né? Mas a questão é, o Pochettino ser um técnico problemático ali, não vai mudar o fato que, por exemplo, o Axel Disasi é um jogador limitado. É um cara que serve apenas para jogar em bloco baixo, entende? Não tem qualidade para fazer progressão para frente, movimentação. Ele é lento, ele é um jogador que em duelos acaba sendo muito superado com facilidade por atacantes bem móveis. Então, assim, se ele não tá ali fazendo disputa física, que é onde ele tem mais força, fisicamente ele é muito forte, aí ele leva desvantagem em tudo. E aí colocar o cara pra jogar de lateral, assim, só escancara mais as deficiências do Axel Disasi. E aí acontece o quê? O Benoit Badiashile, não acho ele um jogador ruim, mas é um jogador que não é confiável em termos de lesões. E aí machuca os dois, tem o Fofana, que esse é de vidro, todo mundo sabia que o Fofana era uma bomba relógio na questão das lesões, machucou, não deve voltar essa temporada, ele acha que volta em 6 semanas, mas a gente também já viu esse prognóstico antes, né? Então, até ele voltar de verdade para os gramados, eu não falo nada. Então, a questão é, o Chelsea está aí com 2 zagueiros machucados, um deles que não tem utilidade quase alguma no time, um garoto de 18 anos chegou ali da base e está jogando melhor do que ele, que é o Acheapong. Então, assim, a situação tá difícil. O Tozinho Darabioio, que é a outra opção, é limitado, entende? Para compor elenco vindo de graça, legal, mas é limitado. Então, assim, o Chelsea tem que se rebaixar ao ponto de falar: Chalobah, você estava certo. Porém, aí fica aquela dúvida, né? Chalobah é um jogador jovem ainda. Ele pode ser um jogador importante pro Chelsea, se deixarem ele jogar por lá, mas do que garante, por exemplo, eu fico pensando na mente do jogador, ele tá indo bem no Crystal Palace até agora, talvez ele consiga se encaixar tão bem que ele seja vendido e aí tá na confiança do Oliver Glasner, continue se estabelecendo por lá, mas o que acontece? O Chelsea chama ele de volta, vamos supor que o Chelsea use ele nesse período que o Badiashile tá machucado, né? Aí ele vai lá, tá jogando bem, mas a partir do momento que o Badiashile volta, ele vai continuar sendo titular? Aí vamos supor, Fofana realmente volta em 6 semanas, né, ou 4, né, como ele vem dizendo. Ele vai continuar sendo utilizado, ele vai ser relacionado para os jogos, ele vai poder jogar, por exemplo, uma Conference ou uma Copa da Inglaterra, por exemplo. Aí eu fico pensando, termina a temporada, supor que Badiashile e Fofana ficaram lá jogando paciência no departamento médico e só pôde contar com o Chalobah até o fim da temporada, jogou pra caramba. Aí vai para a próxima janela, vai vender o cara por lucro puro ou vai confiar nele a zaga? Isso vai impedir o Chelsea de contratar um zagueiro? Porque isso eu coloco com bastante, né, tipo, pontos de interrogação, né? Porque assim, eu não sou contra o Chelsea investir num zagueiro, desde que seja o zagueiro certo, né? O Chelsea gastou mais de centenas de milhões em Fofana, Badiashile, Zaze. Tipo, eles tinham um Condé, o Júlio Condé, antes lá dele ir pro Barcelona, o Chelsea tinha tudo para contratá-lo. Se eles aumentassem a oferta em 10 milhões de euros, entende? Em vez de só deixar o Barcelona igualar a oferta, eles contratavam o Condé. Se eles tivessem oferecido que o Fofana, por exemplo, né, eles pagaram pelo Fofana, e olha, pelo Condé valia mais a pena, entende?
Cara, duvido que o Barcelona ia lá, mas o Chelsea literalmente deixou o Barcelona ir lá crescendo na negociação, porque o Thomas Tuchel queria um zagueiro alto, né, um cara, essas palhaçadas todas aí, né? Mas a questão é, se o Chelsea quisesse, ele ganhava aquela disputa de negociação, mas é aquele negócio, desistiu. E aí eu fico pensando, desistiu por quê? Pelo Fofana, que é uma máquina de lesão, pelo Badiashile, que também é muita lesão e é um cara muito cru, e pelo Zazi, que é fraco. Então, assim, é aquele negócio, ir atrás de um zagueiro, legal, mas vai atrás de quem? Do Diamond, né? Eu acho o Diamond um zagueiro que, assim, tem passe, mas defensivamente ele tem problemas, entende? Eu gosto, assim, de um zagueiro que te passe segurança, completo, e o Condé era tudo que o Chelsea precisava, mas deixaram passar e agora tá nessa situação complicada aí. E a questão é, se vai chamar o Chalobah de volta, é bom dar ele tempo de jogo, porque se é pra chamar e deixar o cara socado no banco, é uma coisa que atrapalha bastante a imagem do Chelsea perante outras negociações, porque a condução da situação do Chalobah já foi feia, mas agora, chamar o cara de volta depois de tudo isso, é o clima que vai gerar na equipe. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.